Você já desistiu? Você já parou? Você já retrocedeu? Estamos iniciando uma série de vídeos sobre fé e escolhemos alguns personagens bíblicos. Me segue nas redes sociais para você compartilhar dessa mensagem que vai fortalecer o seu coração e a sua fé. O assunto de hoje é Abraão, o pai da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Você está disposto a obedecer a Deus mesmo sem entender o que Deus está fazendo? Foi isso que aconteceu com Abraão. Recebeu um chamado de Deus para sair de uma terra que ele conhecia, do meio da sua parentela, para ir para um lugar que ele não conhecia, nem sabia a direção. E muitas vezes Deus nos prova a nossa fé através de experiências dessa natureza. O maior segredo da chamada de Deus para cada um de nós, para mim e para você, não implica em obter as respostas antecipadas, mas nos convida a ter confiança naquele que nos chama. E quem nos chama é quem capacita. E quem capacita é quem sustenta. E quem sustenta é aquele que fortalece e que guarda. E eu pergunto para você: você já desistiu alguma vez porque não conseguiu entender o que Deus estava querendo de você? Você já parou no meio da caminhada e retrocedeu porque você não entendia e não compreendia o que Deus estava operando? Para Abraão não foi fácil. E ele não tinha uma direção, apenas um chamado. E o chamado de quem? O chamado de Deus. Eu aprendo com Abraão, para fortalecer a minha fé, que Deus nem sempre nos explica o contexto que está acontecendo nas nossas vidas. Ele apenas espera que eu e você possamos confiar nele e esperar, e ele espera apenas obediência voluntária. Além da promessa de uma terra prometida que Deus tinha feito para Abraão, Abraão recebe a promessa de um herdeiro. Abraão não tinha filhos. Abraão já era avançado de idade. A sua esposa Sara também avançada de idade. E Deus diz: olha, vai para uma terra que eu hei de te dar, uma terra que mana leite e mel, e tu serás o pai de uma multidão. Para quem não tinha filhos, mas Abraão creu nessa promessa. Abraão se apegou nessa palavra que Deus deu para ele. Mesmo não havendo condições naturais, por causa da idade dele, da idade da sua esposa, mesmo assim, Abraão resolve crer que mesmo que Sara não pudesse gerar filhos, Deus era capaz de, se possível, rejuvenescer o seu ventre para que pudesse lhe gerar um herdeiro. A lição que nós tiramos aqui é que mesmo quando tudo parece contrário, quando a gente não consegue entender, quando tudo está em nosso desfavor, a minha recomendação é: decida simplesmente crer, sem se preocupar com o tempo. Sabe por quê? Porque Deus não falha. Às vezes para a gente parece que está demorando, mas Deus não falha, Deus não se atrasa. Aprenda que Deus sempre vai provar o nível de confiança que depositamos nele. Foi assim com Abraão. Não sabia para onde ia, não podia gerar filhos, a esposa era estéril, mas Deus estava provando o nível de confiança que eu e você e Abraão poderia ter nele. Começa com Abraão e termina comigo e com você. Deus pede algo para Abraão que era, para nós, humanamente falando, era quase impossível. Depois de entrar na terra, depois de gerar filho, Deus pede para Abraão que ofereça o seu único filho. O que seria de mim e de você numa situação dessa? Mas Abraão creu que Deus poderia trazer Isaac de volta. Quando nós confiamos cegamente, sem duvidar, certamente iremos experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. O chamado de Deus para mim e para você não é para nosso intelecto, para entender o que Deus vai fazer, mas simplesmente para você obedecer à chamada de Deus. Se você espera entender o que Deus está fazendo, você nunca vai viver e nem vai compreender e nem vai experimentar o que Deus tem preparado para você. Simplesmente creia.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus fortaleça a sua fé. Faça como os discípulos. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa crer no sobrenatural do Senhor na minha vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.